para formar um juízo em torno daquele produto. E eu queria até fazer uma parte nisso, que é o seguinte, isso que ele falou de degustar, eu acho que a gente está num momento, atualmente, no mundo contemporâneo, que a gente está vivendo uma ambivalência muito grande. Enquanto, por um lado, o mundo está muito rápido, a era da internet, a globalização, sem dúvida, foi uma coisa maravilhosa, mas as pessoas acabam se tornando muito rápidas e perdendo o hábito da contemplação, o hábito de vivenciar as coisas. Então, enquanto isso está ocorrendo de um lado, e com isso vem o estresse, vem a obesidade, porque a própria obesidade do americano nada mais é do que também uma coisa de velocidade, uma coisa de competitividade, porque um restaurante abre uma loja de hambúrguer, o que está do lado abre uma outra loja de hambúrguer, oferecendo um hambúrguer o dobro do tamanho pela metade do preço. Então, tudo isso faz parte de um contexto globalizado e contemporâneo. Por outro lado, as pessoas estão sentindo uma necessidade enorme de experiências sensoriais e de vivenciar e de degustar as coisas. E isso a gente vê, inclusive, na arte contemporânea. Tem um artista tailandês que se chama Hirkrit Tiravanija, e atualmente uma das intervenções que ele faz é criar jantares onde ele faz com que as pessoas degustem os jantares que ele faz. Então, ele considera aquilo uma intervenção, é um artista super reconhecido. Hoje estava a Sophie Calle mesmo, essa artista plástica, as intervenções que ela faz de uma outra forma, embora não sejam experiências tão sensoriais, mas são, porque tem vídeo, tem música, tem texto, e o que ela busca sempre é a vivência de uma experiência. Então, eu acho que a gente está vivendo uma Até o japonês criou o Cone Fast Food, que é um povo sereno. Mas, pegando esse gancho, vamos agora voltar um bocadinho com o nosso tempo. Nós temos o professor Pitangui depois, à tarde continua com o Marcos Truirro, a cultura francesa, como ela chegou no Brasil. Eu faço um corte, que esse papo prossegue. Nós fomos um país de origem comendo raiz do índio, pimenta do africano e sardinha do português. Esse era o Brasil da antanho. Depois o Brasil ficou, sobretudo o Rio de Janeiro e o Norte, isso não é uma verdade para colonizações específicas, como o Paraná e São Paulo e Santa Catarina, mas fomos muito afrancesados. As cidades tinham estátuas, bosques e parques, como Paris. Se comia coisas francesas numa temperatura impensável. Eu sou de uma geração que se comia de jantar, de sobremesa, crêpe Suzette, que é uma usina de caloria para pegar um inverno num lugar do Polo Norte, e se comia em Copacabana, porque era chique, se flambava. Aliás, eu não resisto a contar uma história fantástica de gastronomia. No tempo que a Paner do Brasil fez o primeiro voo para Lisboa, contratou o maior chefe da época, que era um chefe do Becfam, para fazer o jantar daquela noite do voo experimental. E nem ele, coitado, tinha nenhuma vez antes viajado de avião, nem tinha recebido um briefing. Moral da história, em cima do Atlântico, depois do jantar, ele resolve flambar um crêpe Suzette. E uma mulher grita da última fila, fogo! E há um escândalo a bordo, porque não havia a consciência da adequação da comida para o local. Quer dizer, além da gracinha, eu volto ao meu tema. Comida tem que também ter uma relação com o local onde você está, a época do ano, a companhia. Não é por acaso que a palavra companheiro quer dizer cumpanes, o que divide o pão. Então, um dos ingredientes formais da boa gastronomia é você comer em companhia de pessoas com as quais você divide o prazer da mesa e o timing de que falava a Bia, para não ser o fast food em frente ao computador. Exatamente. Bom, então aí eu pego um pouquinho de Brasil. Então o Brasil era afrancesado, se comia as comidas mais incríveis, filé Rossini, Chateaubriand, tudo isso aqui eram nomes franceses, nem que as pessoas não sabiam bem. Até que, de repente, graças a Deus, por fim dos anos 60, começa o Paul Bocuse a criar na França a Nouvelle Cuisine, e para manter o seu império gastronômico, que ele é um grande empresário, e depois eu vou falar sobre um assunto polêmico, por que os grandes chefes franceses são homens e não mulheres? Num país que se dedicou mais à mulher do que qualquer outro país do mundo, o francês descobriu o sutiã, o bidê, o batom, o perfume, o rouge, tudo que você quiser de mulher, porque este povo, tão voltado para o feminino, enquanto o inglês cuidou do homem, criou sapato, guarda-chuva, livro, vinho do Porto, clube de homem, etc. Por que, se você abrir um livro de gastronomia,
90% dos chefes são homens. Isso eu deixo para depois do papo da Bia. Deixa eu só terminar Brasil. Então, o Paul Bocuse descobriu que aqui era um manancial para ele lançar as bases de uma nouvelle cuisine tropical. Ele tinha feito lá a nouvelle cuisine, o pratão com comidinha, pouco molho, pouca coisa, para tentar contemplar essa primeira maré de gastronomia que varreu a consciência das pessoas que gostavam de comer. E ele vem para cá e instala e traz então os seus pupilos, como foi o Laurent Sueidot, como foi o Claude Troisgros, etc., que iniciaram então no Brasil um novo tipo de abordagem da comida francesa. É interessante, inclusive, porque as pessoas aqui no Brasil também têm já que você trouxe um pouquinho para o Brasil e a gente está falando de cultura alimentar, uma das coisas que eu quero ressaltar é que o francês ele não faz dieta, ele tem uma cultura alimentar, ele tem uma filosofia alimentar. E eu acho que o brasileiro tinha que resgatar isso também, porque, por exemplo, o próprio arroz com feijão da gente é uma coisa maravilhosa e o brasileiro também está se permitindo perder essa tradição para se americanizar, para comer mais comidas de conveniência. E é justamente essa rapidez que faz com que a gente deixe de apreciar as coisas. E ao deixar de apreciar, as pessoas acham que podem emagrecer, que podem cuidar da saúde, porque ainda existe um pouco uma necessidade de achar que para a gente estar em forma, a gente tem que guardar o prazer na gaveta. Em primeiro lugar, não adianta querer guardar o prazer na gaveta, porque ele não se permite ser guardado na gaveta. Então, eu acho que quando você consegue associar o prazer de comer ao fato de comer saudável, e aí, por que não, até de vez em quando, alguma coisa que aparentemente não faça tão bem? Porque hoje em dia só existem duas formas de você estar com saúde e em forma. Ou você come muito pouco, ou você come certo. Comer muito pouco, como a autora do livro Porque as Francesas Não Engordam, é uma coisa que eu sempre digo que depende da pessoa ter uma alma magra. Eu não tenho uma alma magra, posso ter um corpo magro, mas eu tenho uma alma gorda reeducada. Então, na realidade, você pode perfeitamente degustar, saborear, apreciar, buscando comer mais quantidade das coisas que de repente são mais saudáveis e menos quantidade do que te dá prazer, mas não tentar negligenciar esse prazer, que é uma coisa que durante muito tempo e até os dias de hoje, as pessoas têm mania de dizer: ai, por que tudo que é gostoso engorda? Ai, por que para ser magra precisa passar fome? E não é isso, e eu acho que a cultura francesa de alimentação mostra isso muito bem. Eu tenho um exemplo clássico. Eu escrevia para a revista Gourmet, que depois foi fazer parte dos títulos da Gazeta Mercantil, quando o Paul Bocuse veio a primeira vez ao Brasil. Ele era um homão, uns 2 metros de altura, saltou de um voo, eu não quero fazer piada de humor negro da Air France, saltou de um voo aqui, de manhã cedo, foi para o Hotel Méridien. Primeira coisa, foi à praia, 10 horas da manhã eu fui me encontrar com ele. Ele queria conhecer uma feira livre. Aí nós pegamos um táxi e fomos até a feira livre da Praça Nossa Senhora da Paz. E ele ficou fascinado com o fato de ver um feirante cortando uma melancia, um facão assim, modelo adaga, cortando uma melancia, e aí sangrava vermelho na melancia. E ele ficou alucinado, ele comprou vários pedaços de melancia, botou numa sacola, voltamos para o Méridien, ele botou as melancias na mesa, mandou buscar um champanhe, e nós almoçamos melancia com champanhe. Então, pegando o gancho da Bia, quando você diz comer bem, você não é obrigado a se atracar com um cozido, ou detonar. Pode comer um cozido, sim, mas degustar o cozido. Mas você pode almoçar um produto bom, que é champanhe, com um vermelho de uma melancia, num dia quente, e ter uma sensação completamente diferente.